Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que vai ver essa live em algum tempo, espaço, consciência. Bom domingo para quem chegar aqui no ao vivo. Boa vida aí para todos nós, né? Aqui na Matrix. Gente, gratidão. Lu Fernandes aqui, a Lu Multissistêmica, para começar, né, mais uma live que eu gosto sempre de chamar de aula terapêutica, porque eu vou trazer para vocês um conhecimento pelo qual eu tenho trilhado e conduzido, né, estendido a mão aí para muitas pessoas, que é a multissistêmica, né, a união da visão sistêmica e multidimensional, que faz a gente dar um passo gigantesco no nosso processo de despertar de consciência e, enfim, abre aí a perspectiva sobre a vida, sobre o que a gente pode alcançar, sobre as possíveis realidades, né? As linhas temporais, as linhas de realidade que a gente pode co-criar aí na nossa vida. Então, quero muito agradecer quem estiver passando por aqui, quero agradecer todos os comentários, quero agradecer os 15 mil seguidores que chegaram, estão chegando nessa egrégora. Eu estou muito feliz, foram muitos anos de trabalho para chegar, começar a chegar nas pessoas que buscam, né, esse entendimento, e eu estou muito feliz e muito grata. E hoje, como vocês pediram, depois da live da sexualidade 5D, as reais funções, hoje a gente vai trazer o amor 5D, né? Como que é essa conexão? Como são as conexões que a gente chama de quinta dimensão? Então, quero dar um alô para quem tá chegando, vão já preparando os papéis para o exercício. Quem participou da outra live sabe que a gente faz exercícios no final, exercícios multissistêmicos que revelam informações importantíssimas sobre o nosso universo interno, que a gente não tá vendo, coisas que estão ocultas, inconscientes, e que vão abrir aí, né, vão colocar uma luz no fim do túnel e vão mostrar pra gente o que a gente realmente precisa olhar. Então, bem-vindos, bem-vindas. Vou pedir para quem estiver aqui comigo confirmar se a imagem e o som estão funcionando, tá tudo certo, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Por favor, quem tiver aí puder dar um ok, agradeço muito. E é isso, vamos pegando os papéis, de tempos em tempos eu vou lembrando aí vocês. Gratidão, Michele. E são 4 papéis hoje, tá, gente? Vamos lá. Papel A, papel B, papel C, papel D. O que vocês vão fazer? Pega uma folha de papel, uma folha de caderno, que seja. Você pode dividir essa folha em 4 pedaços, só que como a gente vai usar no exercício, a gente vai colocar esses papéis no chão, eles não podem ser muito pequenininhos, mas também não precisam ser gigantes. A letra vocês coloquem de um jeito que vocês vão conseguir ver de pé, né? O papel vai estar no chão, vocês vão estar de pé e vão conseguir ver a letra, tá? E aí no final dessa live, né, da explicação, a gente faz esse exercício e eu vou revelar o que aconteceu aí com o seu exercício, né? E vou ficar disponível para vocês nesse processo para interpretar, quem estiver ao vivo, ajudar a entender o que apareceu aí no seu exercício. E depois também, quem quiser pode entrar em contato, enfim, porque muita gente assiste depois. Vou pedir para quem estiver ao vivo compartilhar essa live para lembrar as pessoas que notificaram, ativaram a notificação, para a gente poder ter bastante gente aqui trocando ideia também. Eu acho que é uma forma da gente conhecer outras pessoas, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar essa aula terapêutica. Vou explicar um pouquinho. Trouxe a minha colinha para não deixar passar nada, porque o que eu vou trazer para vocês é muito rico, muito valoroso. Transformou a minha vida e, felizmente, espalhando tudo isso está transformando a vida de outras pessoas. Vamos lá? Vamos começar? Então, amor 5D, como são essas conexões? Né? Primeiro a gente precisa entender, e eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que foi uma pergunta que eu fiz para minha mentoria multidimensional. Eu faço muitas, aliás,
sugiro vocês, façam perguntas, questionem tudo. Inclusive tudo que eu falar aqui. Que foi? O que na verdade gera a atração entre pessoas? São os semelhantes que se atraem ou os opostos que se atraem? Olha essa pergunta, porque a gente ouve isso direto, né? E aí eu vou responder exatamente aqui, vou até ler o que eles responderam. Ambos. Você atrai o que você é. Ou seja, temos reflexões a serem feitas. Porque se os opostos se atraem, mas os semelhantes também se atraem, a resposta está na gente, certo? E como que a gente entende isso? O que eu aprendi e que fez todo sentido na minha vida foi perceber que a gente atrai pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Então, se eu tenho uma vibração, por exemplo, de baixa autoestima, eu vou atrair uma pessoa que tem baixa autoestima. Só que o que vai me afetar nessa baixa autoestima é diferente do que afeta outra pessoa. Então a gente vai meio que falar uma linguagem de polaridades, né? De complementariedade. Essa palavra é difícil de falar. De alguma forma, o que ativa a minha autoestima pode ser algo que não ativa a autoestima da pessoa, a baixa autoestima, e vice-versa. Então, esse é um exemplo, mas a gente poderia trazer vários outros, né? Pode ser, por exemplo, um caso de o tema é autoestima. Eu tenho baixa autoestima e atraio uma pessoa que tem altíssima autoestima, assim, exagerada, né? Então, percebe? Tem um tema em comum, porém, de alguma forma, com alguma roupagem diferente, as nossas frequências estão opostas, tá? Vão me dizendo aí se tá fazendo sentido, se tá muito complicado de entender, eu falo de outro jeito, tá? Façam suas perguntas aí, eventualmente eu vou olhar os comentários também. Mas foi assim que eu comecei a fazer essas perguntas sobre conexão, relacionamento e querer trazer isso de uma forma palpável para minha vida, para o meu processo de despertar. Eu não queria mais ficar só buscando ter um casamento feliz, ou salvar meu casamento, ou encontrar alguém ideal, perfeito. Não, eu comecei a olhar para mim e questionar sobre relacionamentos. E aí a coisa foi fazendo mais sentido, né? Bem-vindos quem tá chegando. E aí, assim, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária e do despertar de consciência, é importante a gente começar a fazer perguntas. A gente precisa entender como essas coisas funcionam, porque relacionamentos a gente vive o tempo inteiro nessa dinâmica. E eu não tô falando só de relacionamento afetivo romântico, né? Essas questões a gente traz para a nossa vida em geral. Relacionamentos entre amigos, entre sócios, com familiares, tudo isso precisa ser visto, porque tudo isso é um espelho pra gente, para o nosso despertar. Se a gente se isola e decide que ninguém é capaz de lidar com a nossa evolução, é pura arrogância. A gente precisa até, né, claro, de forma saudável, se expor a situações de relacionamentos para que a gente possa se desafiar e continuar se desenvolvendo. Sim, nós vamos ter os nossos momentos de eremita, que é importante a gente se reservar um pouco, lidar com o que a gente está acessando, respirar, mas vai ter o momento também da gente explorar as situações aí e continuar progredindo, né? E aí, gente, a pessoa que tá nesse processo de despertar de consciência de forma séria, que não tá colocando o ego lá na frente, ela vai começar a fazer essas perguntas, ela vai começar a efetivamente buscar respostas, que é o que a gente fala, né? O desperto raiz. O desperto raiz, o despertar dele não se encerrou. Ele sabe que é um processo, todo dia é uma coisa nova que acorda ele, né? Tira do sono. E isso acontece justamente porque ele faz perguntas, ele quer entender. Então, para o desperto raiz, autoconhecimento é tão
poderoso e tão valoroso como o conhecimento. Saber como as coisas funcionam é essencial, mas saber como a gente funciona é básico, gente. Não tem... uma coisa não tá desassociada da outra, né? E aí, para que a gente entenda nessa coisa de amor 5D, vamos começar falando do que é a bendita da quinta dimensão. Eu vou até ler aqui porque é exatamente o que eu recebi para falar hoje para vocês, tá? Da mentoria espiritual. Então, pergunta, o que é a 5D, a consciência de quinta dimensão? É um estado adaptável de consciência que inclui a consciência sistêmica e multidimensional, ou seja, somos seres sistêmicos e multidimensionais, com facetas de luz e facetas de sombras, potencialidades e limitações, independente de qual dimensão da matéria estivermos. No nosso caso aqui, nós estamos na 3D da matéria, dentro da Matrix. Porém, a gente tem opções diversificadas de dimensões de consciência. Então, por exemplo, nós que já entendemos que a vida continua além dessa matéria, a gente já está também acessando a consciência de quarta dimensão, né? Esqueci de pegar minha água, gente. Então, eventualmente, vou dar uma tossidinha. Me perdoe. E a de quinta também, porque uma vez que a gente entende o que é a consciência sistêmica e multidimensional, a gente expande a nossa visão. A gente alcança outros patamares de entendimento das realidades. E o que é a consciência sistêmica? É entender que tudo é sistema. Qualquer coisa que você pegar, você é um sistema, a Terra é um sistema, o seu corpo físico é um sistema, o celular que a gente está usando agora é um sistema. Tudo é um sistema. E o que é um sistema? É um conjunto de elementos onde cada um tem uma função específica, tem o seu propósito, e que no momento que cada um está funcionando bem, fazendo aquilo que tem que fazer, todo aquele sistema atinge um objetivo maior, que é, por exemplo, um celular servir aí para a gente acessar a internet, fazer as nossas ligações, enfim, que seja. Percebe? Então, a gente precisa entender isso, e entendendo isso, a gente se coloca em posições mais poderosas, mais coerentes, né, com as realidades que a gente vive. E na questão da multidimensionalidade, vai falar que a gente tem muitas facetas, a gente tem muitas dimensões, e tudo também é assim. Qualquer coisa que a gente pegar, um objeto, um animal, o sistema solar, qualquer coisa que a gente pegar, a gente vai perceber que tem muitas dimensões, né? Às vezes tem dimensões que a gente nem tem como acessar, porque a nossa consciência não chega até lá. Então, assim é com a gente, com a nossa realidade. E os relacionamentos são a mesma coisa, né? São processos sistêmicos, são dinâmicas sistêmicas e são dinâmicas multidimensionais. Deixa eu ver aqui um comentário do Flávio. A atração tem explicação. Tipo, alguém é atraente, mas você vê que os propósitos de vida são diferentes. Ou seja, a atração é mútua, mas ter uma relação não seria, né? Algo fadado ao fracasso. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente. E aí vai ficar mais claro. Sim, é totalmente possível a gente ter uma atração absurda por alguém, mas a gente perceber que ali os objetivos vão chegar, não vão se cruzar, né? Em algum momento vai ter algum conflito. Então pode acontecer, e é muito comum, inclusive, né? Bem-vindos aí quem tá chegando. Ok, dito isso, entendemos o que é consciência 5D. Agora vamos aprofundar. E o amor 5D? O que é o tal do amor 5D? Primeiro a gente tem que lembrar que amor é uma frequência. É uma frequência, não é um sentimento, né? Então, o amor, ele é. Quando a gente, no processo de despertar de consciência, a gente acessa essa frequência, a gente perde a necessidade de receber amor de fora, porque a gente encontra dentro. Isso é um processo muito pessoal e muito poderoso, que eu não vou conseguir traduzir em palavras para vocês melhor do que eu já falei aqui, porque cada um vai experienciar de uma maneira, mas
é certo que existe um preenchimento que transborda. Então você não necessita de algo externo, você encontra dentro de você e ao mesmo tempo é abundante a ponto de você querer espalhar. E aí isso pode acontecer de formas variadas, não só em relacionamento afetivo romântico, tá? Você vai ser como se fosse um pilar de amor andando por aí, né? Então é uma frequência, lembra disso, tá? Mas quando a gente fala do amor 5D, para que a gente consiga acessar essa frequência nessa outra faixa dimensional, a gente precisa entender que ele vai se mostrar quando a gente se coloca, né, como eu falei antes, em situações onde é possível ele se expressar, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, esse amor ele vai se expressar através das nossas escolhas. A gente que vai canalizar, né? E isso, como eu falei, pode ser em relacionamento romântico, como qualquer tipo de relacionamento, né? É onde a gente escolhe colocar a nossa atenção, a nossa consciência. E claro, vai se espalhando aí, como eu falei, em nível sistêmico e multidimensional, porque é uma frequência, então a gente vai emanar isso. Mesmo que vocês já devem ter passado por uma situação assim, presenciado ou até sentido isso. Quando alguém tá muito bem com a frequência de amor próprio, que não tem a ver só com a questão física. A questão física faz parte, mas é uma pessoa que tá bem. Ela tá de bem com a vida, ela tem as dificuldades dela, mas mesmo assim ela tá lá, tá vivendo. E essa pessoa entra no ambiente e a gente sente. A gente sente a presença da pessoa. É gostoso estar perto, é gostoso ouvir a pessoa falar. A gente se sente... Ai, vem aquele quentinho, é gostoso. Então, é isso, tá? Essa pessoa está vibrando o amor 5D. Agora me fala uma coisa, mesmo que você não tá vendo como que é a energia dessa pessoa, você não tá vendo as cores, a emanação de luz, você não tá vendo os seres, as consciências que ela tá conectada ali através da consciência dela, mas você sente. Imagina, que tipos de pessoas que essa pessoa vai atrair para ter relacionamentos afetivos, né? Então vai depender muito também das sombras que ela ainda não trabalhou, que estão inconscientes, o que não impedem ela de ser assim. Mas a tendência é que ela vá atrair pessoas ali, naquela mesma faixa de frequência. Então, perceba, de novo, gente, nós atraímos aquilo que somos. Se você tá aí buscando um relacionamento, buscando encontrar alguém legal e tá encontrando padrões que estão te deixando preocupada, porque são pessoas aí de todo tipo, mas que têm questões complicadas, dá um tempo, essa é a minha recomendação, respira, dá um tempo e vai olhar para você. Vai entender o que está acontecendo dentro de você que está fazendo você atrair essas pessoas. Porque não tem como, gente. É algo óbvio, assim. Não tem como fugir disso. A gente vai atrair o que a gente é, tá? Tá dando para entender até aqui, gente? Se estiver complicado, façam perguntas, por favor, tá? Agradeço aí a presença de todos. Não esqueçam dos papéis. 4 papéis hoje. Fiquem até o final, porque quem fizer o exercício aqui ao vivo vai poder comentar aqui comigo o resultado e eu vou poder analisar, tá? Aproveita essa oportunidade. Isso aqui, gente, eu faço assim, com meu coração aberto, tá? Mas isso aqui é uma aula terapêutica, é aula e terapia junto, então aproveita, tá? Tem gente que fala, ai Lu, não tenho dinheiro, tá uma complicação. Esse é o momento, gente, tá? Aproveita. 4 papéis. A, B, C, D. Segura aí que no final a gente faz o exercício. A Cássia, nossa, Lu, todo sentido, que bom. Michele, sim, adorando, que bom, que bom. Bem-vindos, bem-vindos. Compartilhem aí para mais pessoas virem, porque a gente não quer encontrar pessoas bacanas para se relacionar, então aqui, esse perfil tá se tornando praticamente um aplicativo. Então chamem as pessoas para virem, quem sabe aí durante a live você não encontra alguém interessante, né? Vamos nos abrir aí para as possibilidades.
Ok, falamos de consciência 5D, falamos de amor 5D e agora a gente vai falar de relacionamento 5D. O relacionamento 5D, vou ler aqui exatamente como chegou canalizado, tá? É a conexão afetiva em que ambos reconhecem valor específico e característico dessa união, independente das dificuldades e conquistas. E ao reconhecer, sentem o crescimento individual e mútuo dessa conexão. Que complicado, né? Que chique essa frase. Vamos lá, vou traduzir. O relacionamento 5D não é aquele relacionamento que, aliás, é um tema que eu estou tentando me aprofundar, eu vou chegar nele, tá? Muita gente me pede, que é a questão de alma gêmea, chama gêmea, essas coisas, conexão de alma e tal. Não tem essa fantasia, esse imaginário de que tudo vai ser intenso, vai ser aquela paixão, aquele fogo, aquela química, aquele amor, aquela coisa para a vida inteira. Existem relacionamentos assim? Existem, mas no nível da consciência de quinta dimensão, esses relacionamentos, eles também apresentam sombras. Eles também têm suas vulnerabilidades, porque nós estamos falando de pessoas, de consciências. A gente não está falando de história da Disney. Então, é importante que, para que a gente identifique se aquele relacionamento que a gente está vivendo, ou que a gente está achando que é um relacionamento da nova era, realmente está alinhado com a verdade, a gente precisa questionar isso aqui. Relacionamento de quinta dimensão, lembra o que eu falei da consciência de quinta dimensão? É ter consciência, além do que a gente já acessou, consciência espiritual, energética, da Matrix e tudo, a gente entender que tudo é sistêmico e multidimensional. Porque aí, a pessoa que a gente vai encontrar, a gente vai saber que essa pessoa também é um ser sistêmico e multidimensional. A gente vai esperar que a pessoa faça tudo pra gente? Não. A gente vai saber que a pessoa também tem as limitações dela? Sim. E o que a gente vai fazer com isso? Se a gente sabe disso em relação a ela, é porque a gente sabe disso em relação a gente. Então, a gente vai olhar com mais o quê? Empatia, mais respeito, mais reconhecimento. E a troca passa a ser genuína e verdadeira. As duas pessoas vão ter o autoconhecimento em dia, não quer dizer que estarão evoluidíssimos, tá? Porém, estarão conscientes. É quando dois despertos se encontram, despertos que buscam conhecimento e autoconhecimento. E aí reconhecem que o outro também vai ter as suas dificuldades. E aí juntos eles vão observando a dinâmica, vão se observando e observando o outro nos processos ali que vão acontecendo. E juntos vão sentar e vão falar, olha, isso que você falou, eu percebi que ativou aqui, sabe? Nossa, quando você falou aquilo, me deu um negócio aqui, me pegou no coração, assim. E eu tô tentando entender o que é, né? E em algum momento eu vou compartilhar com você. Enfim, percebe? É um diálogo, é um fluxo, porque existe uma parceria. Não é o meu ego com o ego do outro. Os egos estão lá, porém quem controla, quem tá dirigindo esse carro somos nós, a nossa consciência, não o ego, tá? Tá dando pra entender, gente? Então, esse é um relacionamento de quinta dimensão. Vai ser perfeito? Não. Mas os dois vão estar presentes, olhando para si mesmos e olhando para o outro e, por fim, olhando para a relação, tá? Precisa olhar para esses três elementos, tá? Primeiro, olhar para si mesmo não é egoísmo. Isso é vida, é sobreviver, né? A gente não tem como viver só olhando, priorizando outras coisas. A gente precisa olhar pra gente em primeiro lugar, pra gente poder estar aqui. Olhar pro outro, reconhecer o outro. E em terceiro nível, olhar pra relação, tá? Beleza, gente? Vou pegando os papéis. Quem puder escrever aqui as instruções pros papéis, eu vou agradecer muito, vou repetir. Quem tiver aí a generosidade de fazer esse favor, eu vou ser muito grata, todo mundo também. Peguem 4 papéis, pedaços de papel, assim, não muito pequenininho, mas também não precisa ser uma cartolina. Assim tá bom. Primeiro papel, coloca a letra A. Segundo papel, letra B. Terceiro papel, letra C. Quarto, letra D.
Deixa aí que no final a gente vai fazer o exercício e eu vou analisar quem tiver aqui ao vivo. Ok, dito tudo isso, agora a gente vai pormenorizar, vamos continuar funilando isso aí. Ok, estamos num relacionamento de quinta dimensão, porque tem essa troca aí. Só que como acontece? Quando pluga, né? Como que pluga? O que eu falei até agora é o desenvolvimento, né? Já tá acontecendo. Mas como acontece esse encontro? Ele vai acontecer quando três níveis essenciais vão se juntar. Plugou. Eu fiz um post aí recentemente mostrando uma imagem que falava disso, né? Mostrava exatamente isso. Plugou. O que é, gente? Mental, emocional e o sexual, tá? Quando pluga esses três, nesse nível que eu expliquei de relacionamento de quinta dimensão, ou seja, cada um vai ter consciência do seu universo mental, do seu universo emocional, do seu universo sexual, mesmo que tenha coisas que ainda não foram vistas, tem sombras, é só saber que existe, tá, gente? Eu sei que existe um conteúdo mental aqui em mim. Eu sei que existe um conteúdo emocional aqui. Eu sei que eu preciso olhar também para minha parte sexual. Teve isso? Encontrou alguém que tem similaridades? Eu já vou explicar melhor. Pronto. Encontrou, deu match, né? E aí eles resolvem ficar juntos. Cássia, super obrigada. Gratidão. Ó, gente, lê aí as instruções que a Cássia deixou pra gente fazer o exercício no final, tá? Quero super saber como vai ser aí o exercício de vocês. Tô super curiosa já. Então, vamos lá. Como que é essa questão da dimensão mental? Para quem tenha o encontro, né? Plugou dimensão mental, a gente precisa ter afinidade no sistema de crenças. E são as crenças estruturais, as crenças que vão falar dos valores, dos nossos valores, tá? Então, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que eu, né, tenho totalmente conectado com espiritualidade, enfim, acredito em várias coisas aí, que a vida continua, que existe a multidimensionalidade e tal. Esse relacionamento, essa conexão não vai acontecer com uma pessoa que não tem essa visão, tá? Se a pessoa é completamente cética, se ela acha que a vida é só isso aqui, mentalmente, os nossos valores são diferentes. Então, pode ter outros níveis de atração, tá? Mas para essa questão do relacionamento de quinta dimensão, não vai funcionar. Isso não vai acontecer. Agora, digamos que ambos são, né, ligados à espiritualidade, né? Só que um acredita em reencarnação e o outro não. O outro acredita em uma outra forma aí de processo. Tudo bem, tá tudo certo. Fluiu. Até bati o braço aqui. Fluiu. Ali tem uma base. A base, os valores estruturais estão ali com afinidade. Então ali já começa uma conexão. É possível. Por quê? No mental, a gente vai começar a interagir através de conversas. A gente vai sentir aquela coisa gostosa de quando a gente senta para conversar com alguém, começa a falar o que a gente pensa, as coisas que a gente acredita, e a pessoa fala, nossa, eu adoro esses assuntos, nossa, eu super, sabe, quero falar disso. Aí você fala pra pessoa, então, sei lá, acredito em reencarnação. A pessoa fala, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas ainda, mas... Nossa, eu super sei que a vida continua, que a consciência segue fora do corpo, sabe? Assim, que dá aquela sensação gostosa. Aqui eu vou sempre lembrar dos sápios sexuais, porque a gente sente uma atração absurda nesse momento. E essa atração não é só física, né? Se abre todo um corpo energético, né, multidimensional para os sápios sexuais, porque é sobre toda essa estrutura, né? É que o mental, ele é onde pluga assim, nossa, é uma coisa muito intensa. Então, precisa ter esse primeiro nível, tá? Segundo nível, deixa eu tirar aqui o som.
do YouTube eu deixei uma musiquinha, pareceu uma propaganda. Segundo nível, gente, o emocional. Vamos lá. O que vai acontecer para uma pessoa plugar com a outra no nível da quinta dimensão? Precisa ter afinidade, de experiências de vida e com complementariedade de pontos de vulnerabilidade e potencialidade. Traduzindo, você vai sentar com a pessoa, né? Você vai estar lá nas conversas, está conversando, está conhecendo a pessoa. Já entendeu ali que vocês têm paradigmas, crenças, valores estruturais parecidos, não exatamente idênticos, porém muito similares. E aí vocês vão se abrindo, né, aos poucos ali, vão compartilhando experiências de vida, pode ser experiências de relacionamento, e não tem problema, tá, gente? Não é falar mal do ex, tá? Mas não tem problema nenhum se você vê que a pessoa tem uma maturidade e você também tá desenvolvendo a sua maturidade, você conversar, olha, né, eu tive ali algumas experiências, por exemplo, com infidelidade, agora eu tô trabalhando isso em mim pra, né, não atrair. Realmente eu não tô interessada em pessoas que precisam estar envolvidas com mais de uma pessoa, enfim, entendeu? Não tem problema falar dessas coisas. Agora, se começa a falar mal do ex, aí já acende a bandeira vermelha, porque se a pessoa tá falando mal do ex, tá claro que ela não tá olhando pra si também, né? O que ela fez pra contribuir com aquilo, porque é uma parceria, né? Enfim, e aí você descobre que a pessoa passou por experiências parecidas. Então, por exemplo, esse exemplo aí da traição. Você começa a conversar e descobre que a pessoa também fala, nossa, eu também venho de experiências assim, onde a minha parceira, as minhas parceiras, né, acabaram se envolvendo com uma terceira pessoa. E isso, enfim, tem sido o meu grande desafio durante o meu processo de autoconhecimento. E aí, qualquer conteúdo que está nesse universo emocional, que não é só o que eu penso, mas é o que eu sinto, isso também gera o segundo nível de conexão, tá? E claro, isso vai gerar potencialidades, não é só vulnerabilidade, não são só as dificuldades que você encontra na outra pessoa e em si mesmo, mas também conquistas, né? Coisas que te deixaram feliz, que te fazem se sentir realizado. Então, às vezes por exemplo, realização profissional, os dois conseguiram acessar a realização profissional, ou os dois conseguiram realizar sonhos parecidos, né? Meu sonho é viajar para a Europa, não sei. Aí a pessoa fala, nossa, eu também, eu consegui realizar, nossa, eu também, sabe? Aí entra aquela identificação, isso é muito gostoso também. Então você vai encontrar essa dinâmica também nesse nível, no segundo emocional. E a gente vai para o terceiro nível, que é o físico, sexual. Esse daqui, quem assistiu a live da sexualidade vai lembrar. Quem não assistiu, eu vou, né, depois me manda até, se quiser, me pede o link que eu mando, mas tá aqui no feed, né? Eu entrei nesse tema, que aqui vai falar que a ressonância energética na troca de prazer. Nesse caso aqui, gente, é o que a gente ouve falar aí da química, né? Então eu senti uma química absurda com aquela pessoa. Nesse nível aqui de quinta dimensão, não é só a atração física, tá? Eu vou falar disso um pouco daqui a pouquinho. Mas aqui, essa química, ela vai além do físico. É uma coisa que é ativada por conta desses outros níveis, tá? É no nível, assim, energético. Não é só físico, como eu costumo explicar para ficar fácil. Não é só na genitalidade, tá? Muita gente se relaciona com outras, se coloca em situações onde existe química, mas é pura genitalidade, ou seja, é uma consciência sexual de primeira dimensão, vamos traduzir assim. É tudo muito rudimentar, é quase que instintivo animal. Eu não tô falando disso, tá? Aqui é outro nível. É quando eu reconheço no outro a similaridade dos pontos anteriores. Então, não é só sentir atração física, tá? Mas é também sentir, perceber
a química e a energia se movimentando em você em direção a outra pessoa, porque existe conexão mental, existe conexão emocional, tá? E aí você vai me falar assim, Lu, entendi. Então, um relacionamento de quinta dimensão, o encontro dessas duas pessoas vai acontecer quando essas três dimensões plugarem, certo? Isso, nesse nível aí, né? Mas vai ser nessa ordem? Primeiro pelo mental, depois pelo emocional, depois pelo sexual? Não, tá? Não necessariamente. Mas, primeira coisa importante, se os dois estão fazendo a lição de casa, se estão no autoconhecimento, e eu vou já também falar disso, como a gente aprofunda nisso aqui, a tendência é que naturalmente vai acontecer nessa ordem, porque vai haver um autorrespeito e um respeito com o outro, e um respeito com a conexão, lembra que eu falei lá no começo? Esse seria o ideal, vamos dizer assim, mas muitos de nós não temos ainda entendimento, não acessamos muitos processos internos, ou acessamos alguns, ou a gente tá fazendo o que a gente pode, né, gente? E às vezes a gente muda a ordem disso daí, né? O que não é um problema quando o outro está em ressonância com isso, tá? Se o outro também sente que o fluxo tá indo da forma que tá indo, mesmo que não foi nessa ordem, tudo bem, porque existe também a peculiaridade do encontro dessas duas pessoas, né? Muitas vezes esses encontros, eles não existe, né? Vocês sabem, não existe nada que seja aleatório por acaso. Então, essas duas pessoas se encontraram, ainda mais nesse nível, porque tem ali algo para ser visto. Tem alguma experiência para ser vivida. Não necessariamente é o relacionamento da sua vida, que você vai morrer com a pessoa. Pode ser, mas pode também não ser, tá? O importante é que cada caso é um caso, tá? Porém, para que seja um relacionamento onde os dois vão acessar esse nível de consciência juntos, precisa plugar nesses três, tá? Que mais que eu ia falar sobre isso? Tá. Outra coisa. Essa conexão, independente da ordem, né, que acontecer, ela vai estar lá com os três níveis, certo? Vai ter momentos em que as sombras vão ser ativadas. Eu já falei disso, vou repetir. Não é um relacionamento perfeito, tá? Não existe relacionamento perfeito quando a nossa referência é, como eu já ouvi de pessoas falando, meu sonho é casar porque aí meus problemas vão acabar. Eu já ouvi isso, gente, tá? Eu já ouvi isso. Parece louco, mas tem gente que pensa assim e que se considera desperto. Então, assim, precisa ter muito cuidado, tá? Esse relacionamento vai desafiar, vai trazer, vai mexer com as nossas sombras, com certeza. A diferença é como a gente vai se posicionar nisso, como a gente vai trazer o outro para essa dinâmica e como a gente vai disparar isso no relacionamento, tá? Essa é a diferença. Ok, aí a gente traz esse elemento que é onde moram as sombras, que é o nosso ego. O nosso ego inferior, né? A gente tem o ego inferior e o ego superior. O ego superior é onde a gente tem controle, tem domínio sobre o ego como uma ferramenta de expressão nossa aqui nessa dimensão. Ele é positivo. E tem o ego inferior, que é onde fica as nossas sombras, ou seja, no ego superior a gente tem as nossas potencialidades, a nossa luz, e no ego inferior tem as nossas sombras, as nossas feridas, dificuldades, que sejam, né? E aí, gente, sabendo do ego e observando qual faceta dele tá atuando, que a gente vai perceber quem que tá se relacionando ali, né? É aquele momento em que o outro fala uma coisa que a gente não gosta, ou faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente parar e se observar. A gente não tá isentando o outro da responsabilidade dele, mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente consegue controlar, que somos nós mesmos. O outro a gente não tem como controlar, tá? Então,
Quando a gente escolhe fazer esse movimento primeiro para dentro, para depois olhar para fora, a gente vai acessar esse universo do ego, que são os pilares aí da visão multissistêmica, que é a base, é a abordagem que eu utilizo nos atendimentos de constelação, apometria, né? E das mentorias que eu faço, que é a consciência do eu criança, né? O que a gente chama de criança interior, do eu feminino, que a gente conhece aí como feminino sagrado, divino feminino, enfim. Do eu masculino, mesma coisa, sagrado masculino, né, tem o yin yang também, né? E os propósitos individuais, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas se vocês quiserem, eu posso fazer lives direcionando essas dimensões para temas específicos, a gente pode desenvolver, tá? Me peçam, por favor, que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, mas eu preciso saber de vocês, o que vocês precisam, o que vocês estão buscando, tá? Podem deixar os comentários. Tá dando para entender até agora, gente? Muita gente chegou aqui que eu não vi. Gratidão, gente, gratidão. Compartilhem essa live, não esqueçam dos papéis. Deem uma subida aqui nos comentários, tem instruções que a Cássia deixou sobre os papéis. Já respondo, tá, Flávio? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez já entra nisso. Então, a gente, olhando para esses eus, para essas nossas dimensões, a gente vai fazer a lição de casa. Porque não adianta falar que é desperto só porque você descobriu lá com o Hélio Couto, que é maravilhoso, eu amo, que a realidade é uma simulação. Ok, mas e aí? Porque a sua vida tá te chamando aqui, o que você faz? Na hora que você estiver discutindo com o seu parceiro, com sua parceira, ou quando você estiver na sua cama lá chorando as pitangas porque você queria estar de conchinha com alguém. E aí? O que você vai fazer? Saber que você tá numa simulação? Você vai fingir que não tá vendo? Que você tá sentindo? Tem que saber, gente. Então precisa olhar para isso daí, tá? Criança exterior, eu criança, né? Eu feminino, eu masculino e os seus propósitos, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar a deixa aí que o Flávio falou. O exemplo que eu trouxe é sobre encontros casuais. Então, encontro casual pode ser de quinta dimensão? O que vocês acham, gente? Tô curiosa. Vocês acham que é possível um encontro casual ser de quinta dimensão? Vamos ver, quero saber. Comentem, por favor. Quero ouvir mais de vocês. Interagir aí com vocês. Vamos trocar um pouquinho. Digam sim ou não. Se tiverem aí algum argumento, quero ouvir de vocês. Vamos ver. Ninguém vai falar? Ninguém vai falar. Então vamos lá. Sim, gente, um encontro casual pode ser de quinta dimensão. A Michelle falou sim, isso. Por que pode ser? A Cássia também. Alessandra. Pode, gente, porque lembra que eu falei? O encontro de quinta dimensão, ele precisa ter o quê? Consentimento. E aí os 3 níveis plugarem. O encontro casual, ele não é... Aliás, um encontro que é considerado assim, que você vai viver a vida toda com a pessoa, não é a única forma de acessar isso daqui. Existem vários pormenores. Se for um encontro de duas consciências que já fizeram essa programação juntas, pode sim acontecer em circunstâncias que têm forças maiores que impedem essas pessoas de ficarem juntas, assim, né, a longo prazo. Porém, não quer dizer que elas vão simplesmente, se a gente não pode ficar a longo prazo, então vamos esquecer isso aqui. Não, pensa quantas coisas essas pessoas juntas podem desenvolver individualmente, tendo a oportunidade dessa interação também, ou seja, a forma de se relacionar, e para as próximas relações que elas vão ter. Então, sim, mas é preciso que haja propósito, tá? Os dois precisam ter a consciência do propósito disso. Precisa estar ali, os dois entendendo e falando, não, estamos juntos, conscientemente. Não adianta nada você, que é mulher, que isso é o que é mais comum, né? Eu vou falar dos dois lados. A mulher acreditar que se ela tiver
contato íntimo, contato físico com o homem, ele vai se apaixonar por ela. Isso não acontece. Pode acontecer? Pode, mas assim, não é uma regra, entendeu? A mulher que acredita nisso, ela tá perdida, ela precisa olhar para ela e aprender como funciona o eu masculino. Como funciona a mentalidade, né, dos homens, por exemplo. E não é os homens os cafajestes, tá? Precisa saber também, né? Mas é como funciona a base da energia masculina, entende? Assim como os homens acreditarem que simplesmente ter o contato físico com a mulher e tipo assim, eu vou sair com ela e é só isso, não vou me apaixonar por ela. Isso também é uma falácia, porque pode acontecer desse homem se envolver de alguma forma com essa mulher, mesmo que o contato foi ali, digamos, mais físico. Mas isso aqui, gente, eu tô falando que é o comum. Por isso que a ordem que é mais saudável e consciente é do mental, emocional e o sexual, tá? Mas pode acontecer. Se for a história daqueles dois, pode acontecer. Tem muita gente, eu já vi muita gente falando, eu conheci tal pessoa no primeiro encontro, a gente acabou tendo contato físico e a gente tá há 30 anos juntos. Quem sou eu para discutir? Quem é você para discutir? Não somos nada nesse momento. Porque é a história deles. A história deles. Era assim a programação deles e eles conseguiram honrar. E maravilha, vamos celebrar com eles, certo? Eles são perfeitos? Não. Mas deu certo ali, tá? Agora, deixa eu pegar aqui. O Flávio. Poligamia. Então, pela visão sistêmica multidimensional, a gente precisa olhar algumas coisas aqui. Se a gente trouxer a visão sistêmica e olhar para questões culturais, a faceta cultural da visão sistêmica, a gente vai perceber que tem culturas onde a poligamia é vista como algo ok, tá? Tá funcionando lá? Mesmo que a gente não concorde, que tenha os seus problemas, que a gente tenha opinião diferente, não importa o que a gente acha, tá, gente? Não importa, na verdade. Se tá acontecendo lá, naquela cultura, naquela família, naquele ambiente onde tem aquelas pessoas que vivem na poligamia, está funcionando aos trancos e barrancos, mas tem as suas coisas positivas, então beleza. Bom, a gente não tem nada o que falar. Agora, quando a gente vive, por exemplo, uma cultura onde isso não é algo comum, a gente vai enfrentar algumas situações. Só que no nível multidimensional, a gente tem questões aí complicadas, tá? Porque a gente precisa entender energeticamente, espiritualmente, qual é a motivação disso. A troca energética da questão da sexualidade, ela é muito delicada. Vai lá na live da sexualidade que eu falo mais disso. Não vou conseguir aprofundar aqui, mas eu vou só para responder a pergunta do Flávio. Energeticamente falando, é uma coisa complicada, tá? Porque você você que eu falo assim, a pessoa pode trocar energia com mais de uma pessoa e essa troca de energia gera, né, você tá absorvendo e você tá espalhando energia, tá? No nível multidimensional, se você estiver fazendo isso com motivação apenas para atender necessidades egóicas, você vai ter problemas, tá? Não vai ser algo saudável, nem para você e nem para as outras pessoas envolvidas. Então a pergunta fica: para quê? Né? Para que eu preciso ter mais de um parceiro, né? E mesmo que esses parceiros aceitem, o que a gente vai ter de ganhos e o que a gente vai ter de perdas? As perdas, eu tô preparado para isso? Né? Então, qual é a motivação? Qual o propósito disso? Essa é a pergunta que fica. A gente sempre tem que perguntar: qual é o propósito disso? Qual o propósito da poligamia? Para uma pessoa que tem consciência, que a gente considera estar no processo de despertar de consciência.
Não é uma pessoa que vai fazer uma sessão de tantra porque quer ter um orgasmo, né? Porque acontece também. Né? Então não leva a sério, fica na superficialidade, acha que tá totalmente desperto e só tá iludido numa outra matrix, que é a da espiritualidade. Entende? Então é uma reflexão mais profunda, tá? No nível energético, você tá expondo uma energia que você canaliza para algo que talvez não tenha. É como se você tivesse ouro, entendeu? E aí você fala assim, eu vou, sei lá, vou distribuir o ouro para as pessoas me agradarem, para eu ser reconhecido. Sabe, assim, pra que você quer? Tem que perguntar. Não sei se fez sentido aí. Espero que sim. Vamos seguir, gente? Ok. Uma coisa que eu falei do casual. Tanto os dois precisam estar em consentimento, quanto também precisa ter troca com respeito e exclusividade, tá? Porque é aquele momento que a gente fala assim, olha, a gente vai estar junto aqui, vivenciando essa experiência, aproveitando o máximo que a gente puder de tudo que ela vai oferecer para ambos. E eu me comprometo a me respeitar primeiro nessa relação e respeitar você e respeitar essa troca. Então, por isso eu dedico a transmitir, né, a trocar minha energia com você. E fica naquilo, e espero que você faça o mesmo, tá? Então, é algo assim, é possível, mas tem que ter um comprometimento, tem que ser duas pessoas que realmente são, que estão comprometidas com o próprio processo, sabe? Em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui o que o Flávio falou. Se no mundo tem mais mulheres que homens, a monogamia não vai deixar muitas mulheres sozinhas. Então, aí a gente entra em outras peculiaridades que vão confrontar também com crenças limitantes, né? É um assunto fascinante, eu adoro, né? Mas tem algumas coisas aí que não estão conectadas com a visão multidimensional, né? Estão ainda limitadas a esse universo aqui. E para muitas mulheres, estarem sozinhas não é algo que realmente é um pesadelo para elas. Para muitas ainda é. Para outras não, né? Então eu iria mais fundo nisso, né? Não contaria com isso, não. Tem muita gente no mundo e cada um tá buscando um processo pessoal, né? Não é uma necessidade única e latente de que todo ser humano tenha que ter um par, né? Sem falar que temos aí, né, as expressões afetivas, homoafetivas, né? Então, ainda é um pouco raso, eu penso. Essa linha de raciocínio precisaria aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas agradeço aí o comentário. Então, gente, eu falei tudo. Agora é a hora do exercício. Vamos lá, gente? Vamos pegar os papéis. Enquanto vocês pegam os papéis, eu vou explicar como funciona, tá? Esses exercícios que eu faço são de acesso ao seu próprio universo, tá? Não sou eu que vou falar pra você o que tá acontecendo aí com você. Não é adivinhação, não é mediunidade. São processos que várias pessoas estudaram, especialistas, e a gente chegou nessas técnicas que são riquíssimas e revelam coisas importantes para o nosso processo de autoconhecimento. Então, o que vai acontecer? Vocês vão colocar esses papéis no chão, tá? Então, se você estiver deitado, se você estiver sentado, se você estiver ouvindo essa live e não puder fazer isso agora, pode sair da live agora, tá? Para você fazer depois, porque se você assistir, vai ficar gravada, Mi, mas se você puder assistir aqui, fica aqui, tá? Porque eu posso analisar agora ao vivo. Se não der, tudo bem, mas depois assiste. Não fiquem assistindo se vocês têm intenção de fazer o exercício, porque vai estragar a performance aí, o resultado, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar ficar em pé num espaço, não coloca os papéis muito grudadinhos, deixa um espaço entre eles, porque o que vocês vão fazer? O papel vai estar aqui no chão, vocês vão pisar nele,
Vocês vão subir nele, como eu falo, tá? E aí vocês vão começar em concentração, pode fechar os olhos. Eu já vou começar o exercício, mas eu só tô explicando, esperem um pouco, tá? Em cada papel você vai começar a sentir no seu corpo informações, tá? Podem vir em forma de movimento, do tipo, quero levantar o braço, quero dançar, qualquer coisa, tá, gente? Tudo isso é informação. Pode vir em forma de imagens na sua mente, memórias, palavras, pode vir emoção. Pode ser que você sinta, nossa, me deu uma raiva nesse papel, não sei do que, mas me deu uma raiva aqui, sabe? Qualquer coisa, se dá vontade de chorar, chora, entendeu? Tudo isso é informação. O que eu vou pedir para vocês? Não julguem, não analisem o que vocês estão sentindo. Vocês estão só captando informações, como se vocês fossem pesquisadores que vão lá em busca da informação. Achou a informação, sabe? Memorizou, escreveu. Vocês não vão escrever agora, mas entende? Não é para julgar. É a primeira coisa que vocês sentiram. Tudo isso emerge do subconsciente e do inconsciente. Certo, gente? Então vamos lá. O que eu vou pedir para vocês? Colocarem então os papéis no chão com uma certa distância, né? Papel A, papel B, papel C, papel D. Deu para entender, gente, como faz? Se alguém não entendeu, escreve aqui. Enquanto as outras pessoas já entenderam, eu tô se preparando que eu tiro dúvidas, tá? Mas eu vou seguir aqui falando. Vamos lá, gente. De frente para os papéis, em pé, eu vou pedir para vocês soltarem o corpo, solta os ombros, o pescoço, dá aquela chacoalhada, faz um alongamento, mexe as cadeiras, solta, né? Chacoalha as pernas, dá essa acordada no corpo. Respira profundamente, respira bem gostoso pelo nariz e solta. Solta pela boca, solta. Mais uma vez, respira profundamente e solta pela boca. Feito isso, concentrados agora, diga para você mesma no silêncio ali do seu coração: eu estou pronta para ver, eu estou pronto para ver. Eu vou direcionar vocês para fazer esse exercício. Vocês ainda não vão saber o que vai acontecer, mas no final vai ser revelador. Então confiem, eu faço isso com muito amor, muito respeito a cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse exercício vai abrir aí, vai abrir muitas portas, muita ficha vai cair. Então confiem, vocês estão seguros. Então vamos lá. Vou pedir para vocês olharem para o papel A e vão subir no papel A. Vão pisar no papel A. Façam esse movimento, respira profundamente. A partir de agora, você vai começar a acessar informações importantes, particulares do papel A, dentro do seu universo, daquilo que você veio buscar hoje aqui nessa live, sobre conexões de quinta dimensão. Observa tudo que vem à sua mente, as sensações, os sentimentos. Não julgue, pode vir coisas assim que você vai achar que não tem o menor cabimento, mas tem, tá? Confiem que nós operamos em forma de arquétipos, em forma de memórias. Tudo isso é conteúdo riquíssimo para quem tá fazendo autoconhecimento. Observe, só observe, não julgue. Observe também os seus sentidos, observe o seu corpo. Se ficar um pouco complicado de captar alguma coisa via mental, observe o seu corpo. O que você está sentindo? Que partes do corpo você está sentindo? Pode ser que você sinta algum calor, formigamento, frio, algum membro específico mais pesado, não sei, qualquer coisa, observa. Quando você perceber que você já acessou as informações desse papel, você vai dar um passo para trás,
Vai respirar profundamente, abre os olhos e solta. Soltou desse papel. E aí você vai fazer a mesma coisa com o papel B agora. B de Brasil. Então, sobe no papel B. E se coloca à disposição para acessar as informações aí multissistêmicas desse papel B no seu universo, naquilo que você é, principalmente no seu inconsciente. Então, observa. Tudo isso. Vai sentindo, percebendo o que vem à mente, as sensações físicas, as possíveis emoções também de passagem. Se você se emocionar, não segura. Se der vontade de fazer coisas do tipo dar risada, dê risada. Não precisa ficar rindo eternamente, mas dê passagem, é importante para você. Dá voz, dá passagem para isso que talvez você não entenda, mas está pedindo aí passagem, importante. Quando você sentir que você já acessou o que era necessário, o suficiente, você dá um passo para trás. Respira profundamente, pode até agradecer, por ter acessado o que você precisava. Nesse papel B, agora você vai olhar para o papel C. E vai subir no papel C. Mesma coisa. Vai observar tudo que você está sentindo, tudo que está vindo na sua cabeça. Observa seu corpo. Às vezes vem memória de pessoas, vem algumas pessoas na sua cabeça, inclusive. Pode ser que venha também músicas, filmes, personagens, qualquer coisa, gente. Animais, frases, palavras, qualquer coisa, gente. Tudo que vier tem um valor gigante. É informação rica do inconsciente. Não julgue nada. Tudo isso faz parte aí de você. Vai observando, vai sentindo. Quando você achar, perceber que acessou o suficiente, pode dar um passo para trás, respirar profundamente, soltar dessa energia, agradece ela. E vamos seguir para o último papel, que é a letra D. D de Dinamarca. Pode subir no papel D. Você já sabe o que fazer, então se observa. Observa seu corpo. Observa os pensamentos. As emoções. Tudo. Tudo é importante. Deixa esse fluxo te atravessar em todas as suas dimensões para que você possa ver. E finalmente, quando você sentir que acessou o suficiente, você vai dar um passo para trás, vai sair do papel e vai soltar dessa energia, respirar fundo. Vai sentindo agora em você tudo que você pôde acessar. Dá mais uma respirada profunda, solta todo o seu corpo aí, dá aquela chacoalhada, faz aquele alongamento bom. Abre os olhos e vou pedir para você olhar para os 4 papéis.
Eu vou pedir para vocês agora colocar como se fosse um ranking em ordem de importância. E como vocês vão sentir isso? Da forma que vocês quiserem, tá? O que bater aí, a primeira posição que vier na mente de vocês, vocês vão colocar na ordem, de cima para baixo. Então, o que para vocês dá um sentimento de mais importância vai ficar em primeiro lugar, tá? Então, coloque em ordem de importância. Não importa as letras, tá? Não se preocupem com isso. Quem estiver chegando agora, eu vou pedir para assistir a gravação, para não ter interferência no seu exercício, tá bom? Agradeço e a gente segue se falando na gravação. Então, coloquem o papel A, B e C na ordem de importância que vocês sentirem aí que faz sentido para vocês. Não racionalizem, tá? Não racionalizem no sentido de tentarem controlar o resultado. Faz o que tá sentindo assim, naquele primeiro momento, naquela primeira intuição. Só o papel A, B e C, tá? Quando vocês colocarem na ordem, olhem e sintam. É isso mesmo? Qual que é a sensação pra gente ter certeza se tá na ordem que a gente precisa ver? Vai dar uma sensação de é isso. Se ficar, ai não, acho que aqui, ai não, não sei o que, não. Respira fundo e começa tudo de novo, tá? E aí vocês vão pegar o papel D e vocês vão escolher colocar junto com um dos outros papéis. Ou não, tá? Pode ser que vocês escolham colocar ele assim separado numa outra posição, mas a ideia é vocês olharem para o papel D se relacionando com os 3 papéis. Por exemplo, pode ser que você queira colocar o seu papel D do lado do C. Pode ser que você queira colocar o seu papel D entre o A e o B. Pode ser que você queira colocar o seu papel D como se estivesse olhando para os 3 outros, entende? E aí, quando você tiver colocado na posição que fez sentido aí no seu coração, você deixa do jeito que tá, pode sentar, voltar para sua posição, e aí eu vou pedir para quem quiser que eu analise o exercício, colocar aqui nos comentários, tá? O que sentiu no papel A, no papel B, no papel C, no papel D, como ficou a posição. Enquanto vocês estão sentando aí, se recompondo, eu vou revelar o que cada papel representa e vou falar uma coisa que eu não falei aqui, que é importantíssima, que vai fazer todo sentido agora com o resultado do exercício. O que eu quis trazer com esse exercício? É uma leitura que vocês estão fazendo aí de vocês mesmos sobre como vocês estão vibrando nessas dimensões que eu falei. E não necessariamente está ligado a alguém, é vocês, é o universo de vocês, tá? Não importa se você está no relacionamento, se é um relacionamento que está conhecendo agora, se você é casada há muito tempo, se você está buscando alguém, não importa, é sobre você. Como você está se colocando nessas 3 dimensões na vida afetiva, tá? O papel A é a sua dimensão emocional. O papel B de Brasil é a sua dimensão mental. O papel C é a sua dimensão sexual. E o papel D é o seu ego, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Sabendo disso, você vai observar o que você sentiu no papel A, que é o emocional. O que você sentiu, o que veio à tona, o que emergiu nesse momento é o que você está pronta para ver. E aí vai te dizer como você está se posicionando, né, nessa realidade, nesse sistema vida afetiva, relacionamentos, né, parcerias aí afetivas, românticas, como que você está se colocando aí no seu emocional. O que você sentiu, captou, acessou no papel B, que é do mental, exatamente, como que tá aí o seu universo mental? Quais têm sido os seus pensamentos? Ali pode aparecer também suas crenças, né, tá? Quem estiver chegando agora, eu vou pedir para sair, para não ter interferência quando quiser fazer o exercício, tá? Vai ficar gravado, vocês podem assistir depois.
porque senão vocês não vão ter acesso aí, que é a parte mais reveladora aí para o autoconhecimento de vocês, tá? Eu agradeço e a gente segue se falando ali na gravação. E a mesma coisa com o papel C. Como que você tá aí na sua consciência sexual? O que você tá trazendo para fora, sabendo ou não? E o seu ego? Qual tá sendo o papel do seu ego nessa conversa toda? E aí o lugar que vocês escolheram colocar o papel D do ego é onde vocês estão deixando o ego falar mais alto. Esse ego não necessariamente é o ego inferior, tá? Pode ser variado. E aí, antes de eu analisar o da Cássia, que ela já pôs aqui, eu quero falar o seguinte. Tudo isso que eu falei hoje aqui é sobre as conexões de quinta dimensão. Mas as conexões de terceira dimensão, gente, que é a que a gente tem aí, encontra com mais fácil de viver, né? Essas três dimensões, a mental, a emocional e a sexual, elas existem. Só que não acontece nos três níveis, tá? Vai sempre ficar um buraco. Então eu posso, por exemplo, encontrar alguém que eu tenho uma conexão mental incrível e o emocional também. Só que por alguma razão a gente não consegue encaixar no sexual. Então o que significa? Que o nosso ego está fazendo... Gente, vai me dar uma tosse agora. Perdão. Significa que o nosso ego inferior, ele tá tomando, ele tá dominando, nesse exemplo, o sexual. O que significa isso? Que tem algum conteúdo, por exemplo, da infância, do feminino, do masculino ou de propósitos multidimensionais que estão interferindo. A mesma coisa para os outros, tá, gente? Você pode ter uma conexão sexual incrível, uma conexão mental, mas não consegue plugar com a pessoa no emocional. Mesma coisa. E por aí vai. Deu para entender essa parte? Vamos lá. Cássia. Papel A, que é o emocional, sentiu alegria, entusiasmo. Vou fazer assim com o meu óculos, gente, porque essa parte que eu enxergo de perto. Entusiasmo, mas também frio na barriga. É muito legal isso, porque significa que você tá com o seu emocional aberto para isso, mas não aberto de um jeito vulnerável, entendeu? Que você tá se arriscando. Você tá, como a gente fala nos trabalhos que eu faço para mulheres, você tá na sua donzela, você tá como se fosse assim, sabe, adolescente interna, adolescente interior, que a gente fica assim, eu quero sair, eu quero me arrumar, eu quero conhecer gente, a gente tá assim, animada. Então é muito legal, muito positivo. O frio na barriga é uma delícia, na verdade. Tem gente que fala, o frio na barriga que você sente são os seus traumas que você tá sentindo aí e achando que a pessoa é perfeita. Depende do seu nível de consciência. A gente precisa disso para ter conexão. Como que a gente vai conectar com outras pessoas sem ter essa sensação? Entende? É muito frio e não é sobre isso. A gente tá aqui nessa dimensão para vivenciar essas coisas, só que tem que ser com consciência e respeito, né? Letra B, que é o mental, pequena, com medo, assustada. Então, aí, aqui, tudo que eu falar, gente, do exercício de vocês, são possibilidades, tá? A gente precisa investigar cada caso, mas eu quero tentar dar uma clareada aí pra vocês, tá? O seu mental se sentindo pequena, com medo, assustada, podem ser justamente, olha que interessante, se no emocional você tá animada, no mental fica assim, será? Não sei, eu tô com medo. É a mente, tá? As crenças, aquilo que tá programado, é a programação que tá rodando aí no seu mental. Quando você fala que se sentiu pequena, pode ser algum conteúdo de criança interior, tá? De incapacidade, crença de incapacidade, de não merecimento, qualquer coisa assim, tá? Pode apontar para um conteúdo do eu criança, tá bom? O C, que é o sexual, um vazio, dor no peito. Então, aí podem ser muitas coisas. Pode ser que você tá sentindo falta de um contato íntimo. Pode ser que você tem medo, né? A dor no peito
eu vou me entregar e posso me ferir, né? Será que vão machucar o meu coração? Então pode ter isso também, tá? E no D, que é o ego, me visualizei barrigão gestante. Aqui, assim, de novo, né? Depende muito aí da sua história. Aqui pode ser tanto uma perspectiva, uma expectativa que você tá colocando num possível relacionamento de ser mãe, por exemplo, né? Como pode ser uma forma de representar o arquétipo da abundância, da fertilidade, né? Então, talvez aqui possa ser o seu ego criando, né, uma expectativa, como eu falei, que seria mais talvez uma vontade mesmo, né? Depois, se você não assistiu, assiste a live da sexualidade, que vai ficar até mais claro para você. Tem um exercício lá também. De você estar sentindo um momento que você precisa trazer, né, a energia para a procriação para o mundo, como pode ser num nível mais do ego superior, você vê que o seu ego está disponível para vivenciar situações abundantes, né? Então, poderiam ser essas situações. Não sei se fez sentido, me fala. E aí você colocou o papel do ego junto com o papel do emocional. Ah, sim, então possivelmente é isso. Você está colocando o seu ego à disposição dessa sensação gostosa, de se abrir para uma vida afetiva, de talvez se abrir para conhecer pessoas, de estar mais disponível, mas não quer dizer que você está 100% aberta. Tem ainda uns medos, o que é natural também, mas precisa equilibrar, tá? Espero que tenha feito sentido aí, Cássia. Vamos lá, Laís. Papel A, que é do emocional. Me sentir normal, leve, tudo ok. Excelente, tá? Então, na vida afetiva, para o momento que você está vivendo, para as coisas que você está almejando aí, o seu emocional tá ótimo. Então, assim, tem muito o que falar. No papel B, que é o mental, você sentiu o seu corpo expandindo como se estivesse maior. Muito legal. Aqui eu vejo a expansão de consciência. Olha que incrível. E a gente só confirma isso porque olha como você se apresentou no mental. Então aqui é realmente uma nova consciência, né? Olha como a sensação é, gente. No C, que é o sexual, você falou, me desequilibrei quando entrei e me senti em estado de alerta. Super natural, é mais ou menos o que apareceu ali para Cássia, né? É uma sensação, principalmente para nós mulheres, quando a gente vai se disponibilizar, né? Disponibilizar a nossa energia, o nosso corpo para uma outra pessoa, para troca com a outra pessoa, como a gente tem o yin, que é a energia feminina, ela é interna, né? Ela é para dentro. É como se a gente fosse expor vulnerabilidade. É diferente do masculino. O masculino, ele não tem vulnerabilidade nessa energia. É exatamente o contrário. É totalmente ativa, não é passiva. Então a gente, com aí todas as questões sistêmicas e multidimensionais, espirituais, energéticas, tudo, geracionais, familiares, sociais, religiosas, a gente sim sente, né, que fica aquela preocupação, assim, tem ali, mesmo que no nível inconsciente, fica essa sensação de alerta, né? E o D, que era o ego, quando pisei, quis logo sair. Aqui, assim, se você desenvolvesse um pouquinho mais, né, e tentasse ficar, a gente ia poder, talvez, entender um pouco mais do que estava ali causando essa repulsa, né? Mas aqui, assim, de um modo geral, pode apontar para eu não quero ver o que meu ego tá fazendo, porque pode me incomodar, né? Pode ser isso, tá? Nesse contexto de relacionamento afetivo, tá? Do tipo assim, tem coisa aqui que eu não quero ver. E a ordem? Emocional primeiro, sexual, depois mental. Esqueci de falar da ordem. A ordem de importância, tá? Inconsciente. Então, a forma que vocês colocaram na ordem significa que é onde você tá colocando mais energia. Então, no caso aqui da Laís, ela tá com o emocional dela mais em dia, ou seja, ela tá mais consciente, mais presente no emocional.
Depois o C, o sexual vem depois, então possivelmente ela tá com essa energia ativando, né? Então ela quer vivenciar isso de alguma forma. O B, o mental, no terceiro, né? Pode ser assim, você não tá com preocupação, sabe? Você tá tipo assim, eu tô aberta, eu tô em paz com a minha decisão. É isso, né? E o D ficou isolado. Depois me fala em que parte você colocou o D assim isolado, em que direção, pra gente ter mais informações. Mas aí vem confirmar o que você talvez não queira ver, né? O que seu ego poderia te falar de rico, de precioso para te, né, dar aí talvez mais dicas que talvez você não esteja vendo. Mas assim, pelo geral do seu exercício, me parece que tá tudo bem. Só toma cuidado porque se você se envolver em algum relacionamento sem olhar para o seu ego, pode ser que você entre em um processo ilusório, tá? Aí toma cuidado porque pode se machucar. Que bom que fez sentido, Cássia, Michele, vamos lá. Você conseguiu, Mi, que bom. Então você colocou emocional primeiro, o ego em segundo, o mental em terceiro e o sexual por último. Então já expliquei a ordem, né? Então você vai entender aí o que você tá priorizando, o que você tá deixando mais de lado. O ego, como você colocou em segundo lugar, ele tá entre o seu emocional e o seu mental. Então tem algum conteúdo aí que tá como se estivesse no meio de uma briga, sabe assim? Entre esse emocional e esse mental, tá? O ideal seria que o ego não se misturasse com tudo isso, né? Ele não se posicionasse em ordem de importância, tá? Esse seria o ideal. Mas é ótimo que você tá vendo, porque você vai entender aí dentro de você que, dependendo do que você tá tendo de resultado na sua vida afetiva, você precisa considerar que o seu ego tá interferindo, tá? Principalmente aí no mental, eu diria, porque ele tá ocupando o que seria o lugar do mental, vamos dizer assim, tá? Colocou o D olhando para os 6. Tá, e depois você separou. Então é positivo, tá? É positivo. Você deve fazer autoconhecimento, né? Deve fazer terapia, essas coisas, mas nessa área afetiva eu recomendaria você começar a revisar as suas crenças sobre relacionamento afetivo, essas coisas, tá? Aí você fala que no A, que é o emocional, veio a sua filha, mexeu o corpo, deu dor de barriga. Talvez aí você esteja direcionando mais a sua energia para sua filha nesse momento, né? Não esteja tendo talvez algum espaço, né, adequado para uma outra pessoa, tá? Isso são, gente, só suposições, porque eu não sei a história de cada um, tá bom? Dá para aprofundar isso, mas aí cada caso é um caso. A dor de barriga, ela tá associada inclusive ao chakra sexual, né? Então, pode ser também a questão da maternidade. Talvez nesse momento a maternidade, o maternar esteja tomando espaço aí na sua vida. Não tô dizendo que tá errado, tá? E nem que tá certo. Tô dizendo que dentro desse cenário, isso se apresentou aí no seu exercício. Então tem uma importância gigantesca, tá? E se você tá buscando um relacionamento, talvez você precise refletir como você vai equilibrar isso, se é um momento, né, de um relacionamento, tá? O B, que é o mental, a barriga doeu mais e pensei nos ex, né? Nos ex-relacionamentos. São as memórias, né? As memórias. Se você tá sozinha, não sei se é o caso, mas se você tá sozinha e tá buscando, né? Tá querendo ter um parceiro novamente, quando a gente fica assim, as nossas referências são dos nossos ex, entendeu? Independente do que aconteceu. É nessa hora que muita gente tem recaída e acha que ainda ama o ex. E não é assim, né? A dor de barriga é a mesma coisa, né? Tem a ver ali com o chakra sexual. Então pode ser, inclusive, uma vontade mesmo, física, né? Da troca sexual. E aí fica pensando nos ex. O C, que é o sexual. A barriga inchou, pensei em ex-marido.
Interessante, hein? Muito interessante. Não estou afirmando, tá? Porém, existe uma grande chance de você estar energeticamente ainda presa a o seu ex-marido, tá? Principalmente na questão sexual, tá? Aqui, gente, fica uma dica que eu falei na outra live. É importantíssimo a gente buscar o alto prazer, tá? Não posso falar certas palavras, mas acho que vocês estão entendendo, né? O alto prazer, o que é? Energeticamente, espiritualmente, multidimensionalmente, não tem problema nenhum, gente, pelo amor de Deus. Isso é, no nível superficial, assim, raso, é fisiológico, tá? Agora, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa na hora que a gente tá fazendo isso, porque a gente tá descarregando uma energia que é ouro na multidimensionalidade. Então, se a gente fica pensando numa pessoa que já foi um relacionamento, a gente ainda está alimentando essa troca, tá? No nível energético. E aí o que vai acontecer? Não vai ter espaço para chegar outra pessoa. Então aqui eu recomendaria você olhar para isso, tá? Michele, observa como que você se coloca aí. Se você ainda sente alguma atração ou se às vezes não sente, mas energeticamente tá preso ainda, tá? O D, que é o ego, sair rápido do papel e sentir limpeza. Possivelmente você tá. Se você tá nessa live, você tá fazendo seu autoconhecimento. Então você tá limpando de alguma forma. Tá buscando conhecimento e fazendo autoconhecimento. Então eu vejo assim, tá? E é isso. Mas ninguém quer comentar, gente? Aproveitem que a gente tá aqui ao vivo, eu analiso, vocês viram, né? E assim, quem tá escutando eu falar dos exercícios das outras pessoas, percebe quanto conhecimento a gente recebe, né? Então, assim, a gente aprende muito com as outras pessoas. Por isso que é importante, eu sempre gosto de fazer esses exercícios e estimulo, encorajo vocês a compartilharem, porque a gente aprende, tá? E não tenham medo, não tenham vergonha. Se você fez o exercício e tá acanhado aí de compartilhar, me manda depois mensagem no privado. Ou melhor, vai lá no meu WhatsApp aqui, quando a gente encerrar a live, vai ter o meu contato lá, me chama no WhatsApp que eu ajudo a você a interpretar, né, o seu exercício, lembrando que são possibilidades, a gente precisa abrir o seu campo para entender melhor. E aí também, claro, quem sentir ressonância com a minha energia, gostou aí da multissistêmica, da abordagem, eu também tenho os atendimentos, né, da constelação multissistêmica que eu faço individual online. Faço também as sessões de apometria. Aí, conversando com você, a gente vai entender qual abordagem terapêutica vai fazer mais sentido para você nesse momento. Enfim, entra lá no link da bio que você vai ver como que são os meus atendimentos, né? Qualquer dúvida, me chamem. Fez sentido, Michele? Que bom, que bom. Fico muito feliz. Muita ficha vai cair depois dessa live, tá, gente? Vai ficar gravada. Quem quiser assistir de novo para pegar mais o conteúdo, estudar, fazer anotações, fica à vontade. Qualquer dúvida me chamem, eu gosto muito de trocar ideia com vocês. Eu que respondo, eu faço áudio, tá? Eu acho que é muito importante a gente estar assim presente dessa forma na vida das outras pessoas. A gente, no final das contas, nós somos um, então eu também aprendo muito com vocês, eu sou muito grata. E mais uma vez, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta final, algum comentário, se quiser deixar alguma sugestão para as próximas lives, por favor, aproveitem esse momento, se não, comenta depois aí na live e compartilha, gente, compartilha com amigos e amigas que vocês sentem que estão no mesmo caminho, que precisariam ouvir o que a gente conversou aqui hoje, que poderiam fazer esse exercício e ter, assim, revelações incríveis. Espero muito, muito que tudo isso se espalhe, porque para mim, né, todo aprendizado que eu recebi e ainda recebo, eu coloco em prática na minha vida. Eu questiono tudo, coloco em prática e testo. E aí eu só compartilho com vocês, com os meus mentorados e mentoradas, quando realmente mudou a minha vida. E eu posso dizer que nesse tema, minha vida, assim, deu um salto gigantesco, principalmente na minha autoestima. Autoestima mental, autoestima emocional, autoestima sexual, autoestima física, energética,
assim, não, eu tenho muito ainda o que aprender, mas eu acessei aquela consciência, a frequência que eu falei. Eu encontrei o amor em mim, né? Então, é por isso que eu tô aqui fazendo o que eu faço, é por isso que eu tô disponível para a vida, para experienciar o que eu precisar experienciar e compartilhar aqui com vocês, gente, tá? Espero que tenha aberto aí muitas portas na mente de vocês, no coração. A gente segue juntos, gente. Gratidão imensa, imensa, imensa. Sintam-se abraçados. Gratidão a todos que estão seguindo. E a gente segue se falando. Gente, excelente fim de domingo. Boa semana. E até a próxima live. Um beijo, gente. Tchau, tchau.